Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos nesse nosso encontro virtual. Hoje nós vamos falar sobre as muitas moradas na casa de meu pai, que está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o capítulo inicia com uma passagem do Evangelho de João, que está no capítulo 14, versículos de 1 a 3. O coração de vocês não deve se perturbar. Creiam em Deus e também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai, pois se não fosse assim, eu já teria dito a vocês. Eu me vou para preparar o lugar, e após ter ido e preparado o lugar, eu voltarei para convidá-los a ficar comigo, a fim de que lá, onde eu estiver, vocês também possam estar. O que Jesus vem nos dizer que com o coração de vocês não deve se perturbar. Jesus, ele conhece o pavor da morte que representa para muitos de nós e nos aconselha a serenidade e a resignação. E ele vem nos dizer que a gente continua a viver após a morte do corpo físico. Ele também vem nos falar das muitas moradas na casa do Pai. O que seriam essas muitas moradas? São os vários mundos habitados na casa do Pai, que é o universo. E ele também nos diz que ele vai para preparar o lugar. E após ter ido e preparado o lugar, que ele vai voltar, para nos convidar a ficar com ele. Jesus vem nos dizer que a gente vai ter uma pátria espiritual de paz e de felicidade. Mas a gente só vai conseguir essa pátria de paz e felicidade se a gente for viver ou se a gente seguir de acordo com os ensinamentos de Deus. O capítulo ainda continua dizendo que o espírito, quando ele está na erraticidade, que é o intervalo entre uma encarnação e outra, ele pode ser feliz ou infeliz, E o lugar para onde ele irá, ele depende do grau de adiantamento e de desapego. O adiantamento seria o adiantamento moral, E o desapego seria das coisas materiais, das sensações. E nos diz que enquanto os espíritos culpados, eles vagam sem destino pelas trevas, os espíritos felizes, eles desfrutam de uma claridade e do sublime espetáculo do infinito. Eles inclusive, eles podem visitar outras cidades ou outros mundos, dependendo do adiantamento moral de cada um, do adiantamento evolutivo de cada um. E que enquanto os maus, digamos assim, eles sofrem por estar em uma condição lamentável, na maioria das vezes sozinho, sem consolo, atormentado, separado das coisas que eles gostam, o justo, ele está com seus entes queridos, e ele desfruta de uma felicidade, os espíritos ainda nos dizem que os diversos mundos habitados estão em condições muito diferentes uns dos outros quanto ao grau de adiantamento ou inferioridade de seus habitantes, E dentre esses mundos, existem os mundos inferiores à Terra, tanto na parte física quanto na parte moral, E nesses existem toda a existência, na verdade, toda é na base da matéria, As paixões reinam acima de tudo e a vida moral nesses mundos são praticamente nulas. E outros estão no mesmo nível da Terra e outros são superiores em todos os aspectos. E nesses superiores, a vida é praticamente toda espiritual. Considerando a situação em que cada mundo se encontra, sua destinação, aspectos dos espíritos, a espiritualidade classifica os mundos em primitivos, que são onde acontecem as primeiras encarnações dos espíritos, E lá então encarnam seres rudimentares, sem beleza, eles têm um instinto quase de animal, não têm delicadeza, a força bruta é a única lei que eles conhecem, eles não têm bondade, não têm noção de justiça ou injustiça, Eles até assim, no fundinho, eles até têm uma intuição de um ser supremo, digamos assim. E esse sentimento faz com que eles se tornem melhores, E eles evoluam mais rápido do que outros. Aí vem os mundos de provas e expiações, onde o mal predomina, que é aonde a gente está, nosso planeta Terra, É aqui onde a gente precisa reencarnar ainda para resgatar os nossos erros, reparar os males que fizemos.
E a espiritualidade nos diz que a inteligência, né, dos espíritos encarnados na Terra indica que a Terra não é um mundo primitivo, mas o número de vícios, né, que cada um de nós tem indica um grau elevado de imperfeição moral. Aí vai ter os mundos de regeneração, onde os espíritos que ainda têm o que resgatar adquirem novas forças, repousando das fatigas da luta, diz. Aí esses mundos, eles servem de transição entre os mundos de provas e expiações e os mundos felizes. Os homens ainda são submetidos às leis que regem a matéria, sentem as mesmas sensações e desejos que na Terra, mas não tem mais aquelas paixões desordenadas, tá? Que escravizam os espíritos. Aí vem os mundos felizes, onde o bem supera o mal, por isso a felicidade impera. Então, nesses mundos não existe o orgulho, não existe a vaidade, não existe o egoísmo, esses males que nos fazem ainda estar num planeta de provas e expiações. Depois, vem os mundos celestes ou divinos, onde moram os espíritos puros, né? Onde exclusivamente nesses mundos reina o bem, vistos que todos ali eles já alcançaram o cume da sabedoria e da bondade. É aquelas duas asas do equilíbrio, né, que a gente fala, da moral e do conhecimento. Kardec, na questão 55 do Livro dos Espíritos, ele pergunta se todos os globos que circulam no espaço são habitados. Aí os espíritos respondem que sim. E o homem na Terra está longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, existem homens que se julgam muito superiores e pretendem que apenas este pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres com a capacidade de raciocinar, orgulho e vaidade. Esses homens acreditam que Deus criou o universo só para eles? Segundo Kardec, acreditar que somente a Terra possui vida seria duvidar da sabedoria de Deus, né, que não faz nada de inútil. No Livro dos Espíritos, na segunda parte, o capítulo 4, que fala da encarnação dos diferentes mundos, Kardec fala que, de acordo com os ensinamentos dos espíritos, que todos os globos que compõem o nosso sistema planetário, de todos esses globos, a Terra é um dos que possui os habitantes menos adiantados, né, tanto física quanto moralmente. Que Marte estaria em estágio ainda inferior à Terra e Júpiter estaria muito superior em todos os sentidos. Então, de acordo com tudo isso que Kardec nos trouxe, a gente vem se pega pensando para a gente deixar de lado, né, esse nosso orgulho, essa nossa vaidade, né, achar que somos melhores que o nosso irmão, né, e assim a gente vai nos questionando, né, fazendo perguntas para nós mesmos. Como anda a nossa casa, né, que é o nosso corpo? Como está o nosso íntimo, né, o nosso coração? Como estamos cuidando de nós mesmos, né? A gente vai refletindo, né, isso. E muitas vezes a gente não chega assim a um bom entendimento, né, de como estamos nós, ou não nos orgulhamos daquilo que a gente descobre fazendo essas perguntas. Emmanuel, no livro Palavra de Vida Eterna, no capítulo 36, que fala do coração puro, tem uma passagem também do Evangelho de João, que a gente leu lá na frente, que diz que não se turbe o vosso coração, que é aquele primeiro, né, versículo. Ele nos diz que o coração puro é garantia de consciência limpa e reta. E quem dispõe de consciência limpa e reta vence toda a perturbação e toda a treva, por trazer em si mesmo a luz irradiante para o caminho, né? Então vamos manter o nosso coração puro. Em o livro Pensamento e Vida, no capítulo 1, que fala do espelho da vida, Emmanuel fala que a mente é o espelho da vida em toda parte. Ela capta conforme a sua qualidade. O coração lhe é a face do espelho
e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move. Então, a gente já tinha falado, né? A força que tem o nosso pensamento. Nosso pensamento é poderoso. Então, vamos trabalhar para melhorar esse nosso espelho, né? Fazer dele um espelho sem rachaduras, sem manchas, um espelho que irradia amor, que irradia felicidade, que irradia paz, né? Um espelho que ilumina, né? E sempre a gente procurando seguir os passos do nosso irmão Jesus, né? Tentando transformar o nosso espelho em um espelho Jesus. No livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 30, que diz o mundo e o mal, tem uma passagem também no Evangelho de João, do capítulo 17, versículo 15, que diz: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Emmanuel fala que o mal, portanto, ele não está essencialmente no mundo, mas ele está nas criaturas que habitam este mundo. Então, não é o planeta que é mau, somos nós que habitamos o planeta, né? A terra em si, ele diz, sempre foi boa. De sua lama brotam lírios de delicado aroma. Sua natureza maternal é repositório de maravilhosos milagres que se repetem todos os dias. Então, até o local mais feio da terra nasce flores perfumadas, ele diz, né? E que a terra é uma mãe maravilhosa. Basta a gente olhar o espetáculo do dia a dia. E fala assim, ó, que de nada vale partirmos do planeta quando nossos males não foram externados convenientemente. Então, nós podemos trocar de residência. Todavia, a mudança é quase nada se as feridas nos acompanham. Mesmo mudando, a gente leva conosco as nossas imperfeições, as nossas desavenças, os nossos problemas, né, os sofrimentos, eles não saem dos nossos corações. Então, enquanto a gente não mudar as nossas atitudes, a gente não mudar os nossos pensamentos, não adianta nada a gente trocar de casa, digamos assim, né? Então, e a gente também, uma coisa importante, a gente não pode esquecer que a Terra, ela está passando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então, se a gente quiser continuar nela, ou se a gente quiser reencarnar nela, a gente precisa fazer essa mudança em nós, né? O Evangelho continua dizendo, o capítulo, que a gente vive em um mundo de provas e expiações e a gente ainda está muito preso nos valores e nos prazeres materiais, né? E com dificuldades de perceber os prazeres espirituais. Infelizmente, a gente ainda está dando muito valor às coisas que vão nos dar felicidade momentânea. A gente está esquecendo, né, da parte espiritual nossa. A gente ainda prefere em uma festa, por exemplo, a ir numa palestra. A gente só vai fazer uma caridade ou só vai ajudar alguém se eu tiver tempo para isso. Então, a gente tem que rever também esses nossos valores, né? Continua o Evangelho dizendo que o bem e o mal, eles estão tão mesclados e o mal, ele é tão evidenciado que muitas pessoas, elas não conseguem visualizar as coisas boas. Elas se entregam a um pessimismo ou a uma acomodação de seus males. E males e misérias, aqui diz. E não fazendo nada para diminuí-lo ou eliminá-lo. E outras, eles vivem em busca de suas satisfações pessoais, seja que preço for. Então, a gente tem que cuidar para não ficar em uma posição de coitadinho, deixando assim a responsabilidade da nossa felicidade para as outras pessoas, né? A gente tem que cuidar ou entender que as nossas derrotas, assim como as nossas vitórias, elas são de responsabilidade nossa, né? E assim também a gente deve cuidar, digamos assim, com o que fazemos, né? E os meios que a gente usa para atingir aquilo que a gente quer, né? A gente tem que ter muito cuidado para não magoar as pessoas, não ferir as pessoas nesse processo. O Evangelho continua dizendo que muitos acham que a espécie humana é muito triste por ter na Terra tantas maldades e paixões grosseiras,
tantas misérias e doenças. Mas Kardec vem nos explicar que esse julgamento é decorrente de uma visão muito estreita que se dá e de uma falsa ideia de um conjunto. Kardec diz que a gente esquece ou esquecem essas pessoas que julgam a Terra, né, que julgam as pessoas da Terra infelizes, que a espécie humana ela não está contida, por exemplo, somente neste mundo, e o universo é infinito, ele expande continuamente, né? Então, e no universo há muitas moradas, há muitos mundos habitados, né? Para serem dotados de razão de que fazem parte da espécie humana. Então, aqui na Terra, por exemplo, habitam espíritos rebeldes às leis, por exemplo, de amor, que tem imensa dificuldade ainda de compreender e de aceitar, de vivenciar as leis divinas, né? E ele ainda nos diz que uma pequena fração da humanidade que aqui se encontra, então que a gente não pode, não se pode julgar todo um conjunto, né? Conhecendo apenas uma parte. Ele ainda diz assim, ó, que se a gente for analisar a Terra por suas misérias, pelas enfermidades, pela violência, pelas maldades, sobre a qualidade dos espíritos que para cá vieram, então nós vamos... Ele ainda diz que vai parecer que, embora um mundo apropriado para expiações e provas, podemos chamar a Terra de uma penitenciária. Ele diz assim, né? Que gozamos de uma certa liberdade, que nos permite escolher nosso caminho e assim nos transformar, ele diz. E ele faz analogia a uma penitenciária porque é aqui que saldamos as nossas dívidas, os nossos débitos, né? E ele ainda diz que a Terra nos oferece oportunidades de 1000 experiências agradáveis e desagradáveis, mas todas elas para nos melhorar, né, para o nosso melhoramento espiritual. E que por isso a Terra também é considerada como uma escola, com professores e alunos, e que somos todos nós, né? E ela é uma escola porque ela nos dá lições a todo tempo, né? Ela nos ensina com a vivência, com a prática. Então, a todo momento a gente aprende com os nossos erros e com os nossos acertos, né? E há também as repetências, né? Se a gente não aprendemos de acordo com o que nos propomos a aprender quando reencarnamos, o que acontece? A gente volta, né? Muitas vezes passando por aquela mesma experiência e muitas vezes até um pouquinho mais difícil, né? Porque a gente não aprendeu da primeira. E Kardec continua dizendo que a gente também pode chamar a Terra de um hospital e que onde temos a oportunidade de curar nossas doenças espirituais, que são as maiores causas das doenças físicas. Então, que aqui na Terra a gente recebe tratamentos muitas vezes duros, dolorosos, mas que são o que a gente precisa para obter a saúde. E que a gente traz em nós muitas enfermidades, né? O orgulho, o egoísmo, a vaidade, a ambição, a maldade, o ódio. Então, todas essas doenças, todas essas enfermidades que a gente traz em nós, é aqui que a gente vai curá-las, né? Por isso que a Terra é chamada de um hospital e que ela nos oferece exatamente as condições que a gente precisa para nos transformar e para nos melhorar. No Evangelho diz que se a gente julgar uma grande cidade pelos seus bairros, pobres e humildes, a gente teria uma falsa ideia de seus habitantes. No hospital, a gente encontra doentes. Numa penitenciária, encontramos todas as malezas, os vícios. Nas regiões insalubres, a maior parte dos habitantes, eles são doentes. Então, considerando a Terra como uma parte de todo o universo, né, um hospital, uma escola, uma penitenciária, porque ele é tudo isso, ela é tudo isso, ele diz, conseguimos compreender por que as aflições superam as alegrias, né? Então, não se envia para hospitais pessoas com boa saúde, nem para a prisão quem não tem débitos, né? E da mesma maneira que numa cidade nem todas as pessoas estão em hospitais ou em penitenciárias, também a humanidade inteira não se encontra só na Terra, né? Então, do mesmo modo que saímos do hospital quando nos recuperamos ou saímos da prisão quando cumprimos a pena,
o homem deixa a terra para mundos mais felizes quando ele estiver curado das suas enfermidades, né? Das suas enfermidades morais. E quando resgatar todos os seus débitos, todos os erros que ele cometeu. Em A Gênese, no capítulo 18, os tempos são chegados, fala que grandes acontecimentos vão se cumprir para a regeneração da humanidade e que o nosso globo e tudo o que existe está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Então, o que isso vem nos dizer? Que a gente melhora, ou a gente limpa aquele nosso espelho de que falamos lá atrás, ou não vamos evoluir junto com o planeta, né? A gente tem uma oportunidade de evolução, né? Então a gente precisa nos melhorar, fazer a famosa reforma íntima, né, que a gente sempre vem falando, depurar, limpar o nosso espelho. E a gente tem uma excelente ferramenta para nos ajudar nessa tarefa, né, que é o vigiai e o orai. Diz que o vigiai é a nossa ferramenta para impedir que nossas emoções nos direcione para o caminho que não seja do bem, do amor, da caridade, da benevolência, da indulgência. E a oração é o patamar de busca de comunhão com o Pai, né? Então a gente está tendo nesse momento que a gente está vivendo, esse momento que a gente está isolado, né? Um momento assim, uma oportunidade muito boa para orar, né? A nossa querida Lobinha está colocando aí toda quinta-feira, né, uma oportunidade para a gente de usar essa ferramenta que nos foi dada, né, a oportunidade da oração. Então, toda quinta-feira, às 7h30 da noite, através do nosso grupo da COEX, tem lá, né, a nossa irradiação pelo nosso Brasil, para ajudar o nosso querido Ismael a elevar a moral do nosso planeta, a ajudar essas pessoas que estão em necessidade agora, né? Às vezes a gente, eu não sei o que eu posso fazer para contribuir, o que eu posso fazer para ajudar o próximo. Tá aí, gente, se a gente não consegue fazer o material, a gente tem a oportunidade de fazer a oração, né? Vamos nos juntar em oração, vamos elevar, né, a vibração do nosso planeta que está tão precisado nesse momento. Então, quanto mais a gente orar, quanto mais a gente acreditar que o nosso Pai, ele nos ama, ele não vai nos mandar nada que a gente não consiga suportar ou que a gente não está precisando, né, passar, vamos orar, vamos ajudar a espiritualidade a vencer essa etapa difícil que a gente está passando. E é através da oração, é uma ferramenta muito poderosa que a gente tem nas mãos e a gente muitas vezes não usa. Vamos usar, vamos aproveitar, né? Ajudar a nos elevar. Então, quanto mais elevado tiver a moral, digamos assim, a nossa, quanto mais elevado for as vibrações que a gente consiga fazer pelo nosso globo, pelo nosso país, melhor a espiritualidade consegue trabalhar, né, em favor de nós mesmos. Tá? Então, vamos procurar, né, nos recolher. Tem aí, a gente pode acompanhar na quinta-feira, que nem eu já falei, ou a gente pode ver um dia que melhor for para cada um de nós, né? Vamos procurar fazer uma vez na semana uma vibração, ou até mesmo na hora do nosso evangelho no lar. É uma oportunidade também da gente pegar e fazer uma vibração pelo planeta, fazer uma vibração pelas pessoas que estão em necessidade no momento, né? Pelo pessoal da saúde que está na frente do trabalho, né? Orar por eles também. Orar pelos cientistas, né, que estão tentando aí achar uma solução, achar uma vacina para que controle esse vírus, né? Vamos então, meus irmãos, aproveitar esse momento para exercer essa ferramenta que nos foi dada, que é a ferramenta da oração, tá bom? Quero dizer que eu estou com muita saudade de todos vocês, mas que logo, logo tenho certeza que a gente vai poder estar reunidos na COEX novamente, né, podendo nos abraçar, podendo estar juntos novamente, podendo
conviver em sociedade. Fiquem todos com Deus, que vocês sejam abençoados, que o lar de cada um de vocês seja iluminado e que traga muita luz, muita paz para todos nós. Fiquem com Deus. Tchau.